Olá! A Receita Federal liberou as consultas ao terceiro lote residual do Imposto de Renda 2014. Basta acessar o site receita.fazenda.gov.br. O fisco irá pagar R$ 240 milhões em restituições de pessoas que caíram na malha fina em anos anteriores, mas que acertaram as pendências com o leão. O acerto será no dia 31 de março. E nós já falamos aqui que Santana de Parnaíba foi eleita a cidade mais segura da região metropolitana de São Paulo, com a redução de todos os índices criminais. Outra boa notícia é que o número de homicídios na Grande São Paulo também caiu. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança do Estado, o indicador caiu 22% em relação a fevereiro de 2014. E o morador de Alphaville, que atualmente vive em Barcelona, recebeu uma segunda chance. Rafael Rabelo é o brasileiro que antecipou sua passagem para a Alemanha e, felizmente, não estava no Airbus da Germanwings A320 que matou 150 pessoas. As causas do acidente ainda não foram confirmadas. E na quinta-feira o tempo vai esquentar. A previsão é de que tenha sol com algumas nuvens, mas não chove. A máxima não passa dos 30 graus, mínima 19 graus. E o nível do sistema Cantareira chega a 18% de sua capacidade. Essa alta foi a 19ª consecutiva. Os outros 4 mananciais que abastecem São Paulo também subiram. Somente o Rio Grande que caiu. E a jovem moradora de Alphaville criou uma ONG na região para ajudar pessoas com tumores. Acompanhe essa história muito bonita. O Alpha Channel News está aqui com Kalin Diegues, que após uma descoberta de um tumor há 1 ano e meio, criou uma ONG para cuidar de pessoas com tratamento oncológico. Kalin, conta um pouquinho da sua história. Eu não tinha nada, estava ótima, e eu senti uma dor no tórax, e aí essa dor, depois de 1 semana, que era uma dor que ia e voltava, e uma dor muito leve, que nada que me fizesse ir para um médico correndo. Aí, 1 semana depois, essa dor apareceu um pouquinho mais forte, aí meu marido falou, não, vamos para o hospital, enfim. Aí eu fui para o hospital, 1 semana depois que eu tinha sentido a primeira vez a dor. E aí, no pronto-socorro, eu fiz um raio-x, e nesse raio-x o médico olhou a minha radiografia e falou, vou ter que fazer uma tomo agora. Aí eu fiz a tomo, e na tomo o resultado ele já veio com o diagnóstico pronto. Que você está com um linfoma ou um timoma, eram essas as 2 hipóteses. E ele falou assim, você vai ser internada para fazer uma biópsia, e a gente vai já entrou em contato com a equipe de oncologia da retaguarda. Bom, foi assim que eu fiquei sabendo. A casa caiu, de verdade. 2 filhas pequenas. Eu só falava para o meu marido assim, você busca elas aqui agora, porque eu achava que eu não ia sair de lá, porque meu marido virou para o médico e falou, qual é a probabilidade disso estar errado? O médico falou, nenhuma. Aí ele falou assim, bom, a esperança que você tem de estar tudo errado não acabou. Aí ele fala assim, qual é Eu perguntei para ele, eu falei assim, tá, vou fazer uma biópsia para saber se é benigno ou maligno. Ele falou, não, a gente só vai saber qual é o tipo de tumor. Que é maligno, a gente já sabe. Então, assim, não me restou nenhuma esperança de não ser nada daquilo. Aí eu fui internada, e exatamente 9 dias depois desse dia do pronto-socorro, eu já estava fazendo quimioterapia. Aí uma quimioterapia de ciclos de 21 dias, sendo que eu ficava de 5 a 6 dias no hospital, quimioterapia 24 horas durante esses dias, voltava do hospital, ficava 1 ou 2 dias em casa, e depois 10 dias indo todos os dias para o hospital, tomar injeção para imunidade, 2, 3 dias de novo em casa e depois de novo no hospital. E assim foram por 4, 5 meses. Enfim, foi assim. E com tudo isso que você passou, me conta um pouquinho sobre a ONG que você criou. Tá. O que eu senti no meio dessa confusão toda? Porque o meu tratamento me impossibilitou de continuar trabalhando, de continuar levando a minha vida. De uma maneira assim, conciliando as 2 coisas. Então, eu sentia muita vontade de ocupar o tempo
com alguma coisa que não fosse só doença, só doença, só doença. Só que assim, você está fazendo um tratamento. Então, assim, se você quiser fazer qualquer coisa que você algum dia teve vontade, sei lá, uma pintura, aprender a pintar um quadro, ou fazer qualquer outra atividade artesanal. Aí eu falei, bom, você não consegue se matricular num ateliê para fazer, porque você não tem os dias disponíveis para ir lá no ateliê. Então, assim, não existe essa possibilidade. Então, essa foi uma das primeiras coisas que me falou, poxa, eu queria fazer alguma outra coisa, mas que me desse essa flexibilidade, que eu pudesse fazer hoje uma coisa, amanhã outra, enfim. Porque também, no mês inteiro, eu tinha 2, 3 dias que eu podia fazer alguma coisa. Fora isso, eu não podia fazer nada. A outra coisa foi que tudo que eu gostaria de fazer, então, assim, uma massagem, que agregasse um bem-estar, porque o corpo dói, tudo dói, tudo fica mais difícil. Tudo você tem que contratar, você tem que pagar, e aí, se você quiser fazer todas essas coisas, o processo fica muito dispendioso também. Aí eu falei, poxa, eu queria alguma coisa que eu pudesse achar que não tivesse que pagar. Existe esse serviço, existe em hospitais, existe em lugares que você vai até o lugar. Só que a última coisa que eu queria era arrumar alguma outra coisa para fazer no hospital, né? Até porque a gente está longe de hospitais, dos centros de referência de câncer. Então, assim, para você ir num hospital para fazer, é mais cansativo você ir do que, né? Então eu falei, bom, o que eu poderia fazer em casa, né? E aí foi assim que eu fui criando. Então a ONG ela é atendimento domiciliar, o atendimento é na casa do paciente, e cada paciente recebe, a gente oferece algumas atividades de acordo com o que a gente sente que é melhor para ele. A outra razão muito forte disso tudo é porque o meu médico me explicou, ele falou, Kali, quase mais da metade do tratamento é a sua cabeça. É a sua cabeça boa que vai fazer o tratamento ser possível, porque a gente precisa de você bem para aumentar a sua imunidade, para voltar para o próximo ciclo, para não atrasar um próximo ciclo e a gente não perder o tratamento. Então, assim, a sua cabeça é muito importante. Poxa, então eu falei, bom, autoestima, qualidade de vida, o que é legal, o que as pessoas precisam para melhorar isso diante de um cenário que você está careca, com uma doença que você não sabe se você vai ficar boa, enfim, né? Aí foi aí que eu falei, bom, o que agregaria, né? Tipo, porque eu me vi careca, eu falei, bom, e agora? Eu vou fazer uma maquiagem. Aí você vai fazer uma maquiagem careca, é completamente diferente de você fazer uma maquiagem como você está acostumada, com cabelo, você tem uma moldura, né? E aí tudo é difícil, sabe? Aí você fala assim, vou pôr um brincão, vou pôr um brinquinho, o lenço, como que eu faço, como que eu não faço? Então, assim, tudo isso faz com que o processo fica mais leve, quando você tem alguém para te ajudar a fazer isso e te orientar a fazer. Então, esse foi um outro ponto que me levou a criar. Então, a ONG foi criada por essa razão. E a cabeça realmente é tudo. Mas de onde você tirou essa força? Então, assim, eu tenho a sorte, graças a Deus, de ter uma família que me apoiou muito, né? Então, assim, meu marido, meus pais, minhas filhas me apoiaram muito. No começo, elas ficaram meio assim, tipo, ai, mamãe, careca. Mas o dia que eu fiquei careca, o dia que eu cortei meu cabelo, quando eu soube do tratamento, que eu cortei o cabelo curto, eu recebi tipo, mamãe, você está horrorosa. Tipo, na cara. E depois, quando eu raspei o cabelo, porque o cabelo solta da cabeça, eu ouvi tipo, mamãe, você está linda! Então, assim, todas essas coisas me ajudaram muito. Minha filha, depois, a mais velha, que ela entendeu todo o processo, ela falava assim, mamãe, fica sem lenço. Vai na escola sem lenço, porque daí ela começou a achar o máximo, a mamãe tá careca, a mamãe entendeu? Então, assim, isso tudo me ajudou, né? E eu perguntei para o meu médico, eu falei, eu vou morrer de câncer? Aí ele falou, de câncer não, pode ficar tranquila que você não vai morrer. Eu falei, tá bom. Então, se eu não vou morrer, eu também não quero que as minhas filhas fiquem traumatizadas. Então, elas vão ter de mim o que for melhor, o que eu puder oferecer de melhor. Então, assim,
eu não queria que elas ficassem com medo de ir num médico, num hospital. Então, eu tentei levar a coisa, conduzir a coisa da maneira melhor que o meu corpo permitiu. Porque a cabeça estava forte. A cabeça, eu deitava, falando, não, eu vou ficar bem, elas não vão ficar com trauma, não vão ficar com medo. Eu ficava bem. Confesso que, assim, em muitos momentos, o meu corpo, tipo, falou, você tem que parar, não dá. Então, eu fiquei muito debilitada, fiquei muito mal, eu tive uma anemia muito forte, mais no final do tratamento. Mas o que eu pude fazer para passar uma mensagem boa para elas, eu fiz. Então, acho que isso me moveu estar bem, né? Ficar bem, assim. E a ONG, ela atende a região de Alphaville? Sim, foi criada para atender a região de Alphaville. Tem um projeto muito maior do que isso, tá? Hoje o Alphaville, eu atendo a região de Alphaville, a aldeia, mas por uma questão de que a gente está fazendo a coisa ser bem estruturada para não perder a ordem do processo. Um projeto maior é atender mais pessoas, mas hoje a gente só atende essa região. E como é que o profissional ou o paciente pode entrar em contato com a ONG? Sempre tem que entrar em contato comigo através do e-mail da ONG, que é contato@upong.org, ou através do meu telefone, que encontra no meu site. O site é www.upong.org. Lá tem todas as formas de entrar em contato, tanto o voluntário como o paciente. Eu costumo dizer que ela foi criada para todos. Então, assim, se você tem dinheiro para pagar um serviço, legal, ótimo. Mas a ideia de você receber um serviço sem ninguém te cobrar nada, e uma atenção, e poder agregar várias terapias, porque hoje a ONG ela tem profissionais especializados, tipo fisioterapeuta, nutricionistas, que requer uma atenção especial, porque essas pessoas têm que saber que tratamento ela pode oferecer para o paciente. Como a gente tem também maquiador para melhorar a autoestima, a gente tem fotógrafo que faz, de repente, algumas fotos para a pessoa se ver depois careca, que é muito bacana. Eu fiz isso, foi uma coisa super legal, que melhora muito a autoestima também. Como a gente tem artesãos que faz pintura de tela, que faz bordados de tapete, tricô, que para a pessoa aprender e passar o tempo mesmo fazendo uma habilidade manual, né? Carla, então deixo aberto para você convidar as pessoas para participar da ONG. Tá bom. Gente, é o seguinte, a ONG está aqui para todo mundo. Se você teve algum dia vontade de ser voluntário, é um projeto bacana, porque você pode conciliar o horário da semana que você puder disponibilizar a ONG. Você não precisa fechar um dia da sua agenda para fazer esse serviço, você pode disponibilizar. Kalin, eu posso um período da semana, segunda de manhã, é segunda de manhã. Se você virar para mim e falar, Kalin, me liga quando você precisar, que aí eu coloco na minha agenda, também é um outro jeito de se trabalhar com a gente. E para os pacientes, por favor, é para todos. Se você está em tratamento oncológico, nos procure, que a gente com certeza vai ter alguma coisa para te oferecer, para melhorar, para fazer com que o seu tratamento fique mais fácil e melhore a sua qualidade de vida e a sua autoestima. Bom, Kalin, queria te agradecer a participação e te parabenizar pela essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigada, obrigada. E daqui a pouco, as novidades esportivas para Barueri. Descongestionantes nasais podem viciar. E veja o segundo episódio da história de Santana de Parnaíba no quadro Alphaville Região. É já, logo depois do intervalo, aqui no Alpha Channel News.